Primeiro eu vou começar mostrando algumas coisas da função exponencial e também dos logaritmos, que ambos eles têm uma relação, né? Que é o expoente, tá? Então, exponencial a gente relembra primeiro as propriedades básicas. Qualquer coisa elevada a zero é um, certo? Um número elevado a um é ele mesmo, certo? Um elevado a qualquer coisa é um, tá? Zero elevado a qualquer coisa é zero. Isso aqui são bem idiotas, essas propriedades. Tem as outras que é produto de mesma base, a elevado a n vezes o a elevado a m é igual a elevado a n mais m. Se somos expoentes. Esse cara aqui, as pessoas, elas entendem quando passa daqui para cá. A volta, que às vezes é complicado. E uma coisa importante, ó, que é a seguinte, ó. Tem questões, certo? Que quando você tem assim, por exemplo, 2 elevado a x mais 2 é igual a, sei lá, vou botar aqui 8. Esse tipo de questão, você só tem uma base de um lado e uma base do outro, certo? Então, esse tipo de questão a gente resolve fatorando o 8, certo? Para manter essa igualdade na mesma base. Então, o 8 fatorado, ele é 2 ao cubo. Então, fica assim, ó, 2x mais 2 aqui 2 ao cubo. E aí, se você tem as bases iguais, você corta e você iguala os expoentes. Ah, x mais 2 vai ser igual a 3, o x vai dar 1. Beleza, Daniel, isso é ridículo. Beleza. Porém, em algumas outras questões, por exemplo, 2 elevado a x mais 2 elevado a x, por exemplo, isso aqui vai dar 18, certo? É, se você tiver... Não, isso aqui vai dar 20. Se você estiver resolvendo essa questão aqui, não adianta agora você tentar fatorar o 20, certo? Porque você não vai poder cortar as bases, mesmo se aqui fosse 2 elevado a 5. Esquece que tem um 20. Mesmo se fosse 2 elevado a 5, você não pode cortar as bases por causa desse sinalzinho de mais, tá? Então, numa questão como essa, o que você tem que fazer é pegar essa potência aqui, certo? E usar essa propriedade. Só que usar essa propriedade voltando, ó. Você vai voltar, você tem uma soma, e aí você vai transformar isso num produto de mesma base. Então, vai ficar assim, ó, 2 elevado a x vezes 2 elevado a 2, ou seja, é como se o 2 estivesse embaixo, tanto do x como do 2, ó. Só que multiplicando, ó. Mais 2 elevado a x é igual a 20, ó. Certo? Então, isso é importante. Ou seja, algumas vezes você não vai precisar desenvolver e algumas vezes você vai precisar desenvolver, certo? E aí, num tipo de questão como esse, o 2 elevado a x, ele está se repetindo. E aí, o que é que a gente faz? Ora, a gente chama 2 elevado a x de uma letra qualquer, que a gente gosta de chamar de y, certo? E aí fica 2 elevado a 2, isso aqui, ó, é 4. Então, vai ficar 4y mais y vai ser igual a 20. Então, vai ficar 5y vai ser igual a 20. E o y vai ser 20 por 5 dá 4. Aí você acha que o y é 4. Se achou que o y é 4, aí você volta para cá. E aí 2 elevado a x vai ser igual a 4. O 4 ele é 2 ao quadrado. E aí você tem que o x fica 2. Porque você corta as bases aqui, aqui é 2 ao quadrado. Então, algumas vezes a gente vai deixar do mesmo jeito e outras vezes a gente vai desenvolver para resolver, certo? Então, é uma aplicação dessa propriedade que é importante. Aí, as outras propriedades. A elevado a m, a elevado a n, fica subtração, m menos n. A elevado a m, isso elevado a m, você multiplica, fica a elevado a m vezes o n.
E se você quiser, você pode colocar o N dentro e o M fora. O N dentro e o M fora. Às vezes aparece na raiz, raiz enésima de A elevado a M. Então isso fica A elevado que está dentro, que é dividido aqui, ó, M dividido por N, certo? Se você tiver um expoente negativo, A elevado a menos N fica 1 sobre A elevado a N, certo? Se você tiver uma fração A elevado a B, A sobre B elevado a um expoente negativo, a gente inverte a fração, fica B sobre A elevado a N. E todas essas regrinhas aqui de propriedade, se você tem um produto A vezes B elevado a N, um produto, cada um vai elevar a N. A elevado a N e B elevado a N. Se você tem uma fração, também do mesmo jeito. Se você tem uma fração elevada a N, esse cara vai estar elevado a N e esse cara vai estar elevado a N. É muito importante você fatorar os números, certo? Conhecer diversas potências de 2, certo? Cai muito potências de 2 e potências de 3 para você saber desenvolver. E quando você estiver resolvendo uma equação, se você tem A elevado a x é igual a A elevado a k, você corta as bases, ó. E aí vai ficar x é igual a k, ó, como é de costume. E o cuidado que você tem que ter é na inequação. Na inequação, se você tem, exemplo, se você tem A elevado a x é maior do que A elevado a k, você tem duas soluções para isso aqui. Você pode ter de uma coisa e você pode ter outra, certo? Aí, por exemplo, se o Azinho, se o Azinho, ele for maior que um, ou seja, se a nossa base for maior do que um, então, quando você cortar o A, você vai manter a desigualdade, vai ficar x maior que k. Mas se o seu Azinho aqui, ele for um número entre 0 e 1, aí, na hora que você cortar as bases, você vai ter que inverter a desigualdade. Então, vai ficar x menor que k, certo? Isso é um detalhe importante. A função exponencial é muito comum um gráfico dela. O gráfico da função exponencial crescente é essa aqui, ó. Você percebe que ela sobe muito rápido, certo? Quando a gente diz que uma coisa cresce exponencialmente, é porque ela sobe muito rápido, certo? Então, essa é a típica função. Essa aqui seria a função crescente, certo? E a função decrescente exponencial, ela seria parecida, ela seria assim, ó. Certo? Aqui nunca vai tocar o eixo X e aqui também nunca vai tocar o eixo X, certo? Ou ela cresce mais ou ela desce muito rápido, certo? Essa é a ideia de função exponencial, tá beleza? Aí eu ia explicar mais alguma coisinha para juntar logaritmo, mas eu vou deixar do jeito que está aqui e vou fazer aqui algumas questões aqui contigo de exponencial, tá? Vou pegar aqui as questões que eu já tinha separado, até do TD que eu já tinha te mandado, e vamos fazer aqui algum aqui de exponencial. Ó, uma das que a gente vai fazer é essa terceira aqui, certo? É típica questão que cai em prova. Ó, eu acho que tá compartilhado assim. É, tá compartilhando. Ó, então ele diz assim, ó. Uma pessoa comprou um pacote de divulgação de um anúncio em uma rede social para que os usuários dessa rede conheçam sua loja de artigos esportivos recém-inaugurada. Espera-se que, durante a duração desse pacote, o número de pessoas que verão o anúncio será dado por. Então, ele deu uma função. O número de pessoas que vai ver o anúncio é 20 vezes 3 elevado a t menos 1. Com t dado em dias, ou seja, t dado em dias,
desde a compra do pacote de divulgação. Então, N é o número de pessoas e T é o número de dias, certo? O número de pessoas que viram o anúncio será 4.860 em. Então, ele quer saber os dias, ó. Ele quer saber os dias, ele quer saber o T. E ele me deu o quê, Daniel? Ele me deu o N, ó. Ele me deu que 4.860 pessoas viram esse anúncio, certo? E o que é que você tem que fazer? É uma questão de função. Na maioria das questões de função, você começa fazendo uma substituição. Então, esse 4.800 ele é o N, você vai substituir aqui, ó. Então, vai ficar 4.860 vai ser igual a 20 vezes 3 elevado a t menos um. Primeiro, você não pode multiplicar esses dois, ó. Já tem gente que multiplica. 20 vezes 30, 60. Não. Porque o 3 está elevado a t menos um. O 20 não está elevado a t menos um. É só o 3 que está. Certo? Então, para a gente resolver uma equação, que agora ficou uma igualdade aqui, ó. Para a gente resolver essa equação exponencial, eu tenho que deixar essa base aqui, ó, 3 elevado a t menos um sozinha de um lado. Então, esse 20 ele vai passar dividindo, ó, certo? Na hora que ele passar dividindo, você já vai dar uns cortes aí, ó. Já pode cortar o zero com zero, que é de boa, certo? E o 2 quando passar dividindo, ó, vai ficar 486 dividido por 2. Se ele está multiplicando, ele vai dividindo. Se você dividir por 2, isso aqui vai ficar como? Vai ficar. Ó, os três números são pares, é muito fácil. Fica 2, 4 e 3. A metade. 2, 4 e 3. Então fica 243 vai ser igual a 3 elevado a t menos um. E aí, para resolver isso, o 3 ele já é primo. Não tem como a gente simplificar esse 3 aqui. Mas o 243 é um número grande, é um número composto. A gente tem que fatorar ele. Certo? Ah, Daniel, eu vou fatorar ele por quanto? Vale? Porra, se aqui a base é 3, do outro lado você vai tentar uma base 3 também. Você vai tentar fatorar por 3. Certo? Ele já não é par, então já não pode ser por 2, então você vai tentar por 3. Então você vai colocar por 3. 243 por 3, ó, vai dar 81, certo? Aí por 3 vai dar 27. Por 3 vai dar 9. Por 3 vai dar 3, ó, e por 3 vai dar um. Então, vai ficar um, 2, 3, 4, 5. Vai ficar 3 elevado a 5. Então, esse cara, você pode colocar 3 elevado a 5 vai ser igual a 3 elevado a t menos um, certo? Você vai cortar o 3 aqui com 3 aqui e iguala os expoentes, ó. Então, vai ficar 5 vai ser igual a t menos um. Você quer saber o valor do t, então o menos um vai para o outro lado, ó. Ele vai somando, ó. Certo? Ou seja, que número que se eu subtrair um vai dar 5? Lógico que é o 6, ó. Então, quando um for para lá, vai dar 6, ó. T é igual a 6, ó. Certo? Então, vai ficar 6 dias, ó. B de bola. Certo? Então, as questões exponenciais, elas não são consideradas questões difíceis. Elas são consideradas questões fáceis, de boa, e os alunos costumam se dar muito bem com elas. Certo? Os alunos costumam se dar muito bem com elas. Beleza? Vou botar aqui também para gente, por exemplo, resolver esse tipo de questão aqui, ó. Por exemplo, se você tivesse assim, ó, 3 2 elevado a x mais 3 mais 2 elevado a x menos um, isso vai ser igual a 18. Aí ele quer que você resolva isso aqui, ó. Resolva. Resolva a equação, tá? Então, ao resolver essa equação aqui, é daquele tipo que os alunos confundem e costumam errar. Por isso que eu botei uma dessa aqui para eu fazer contigo, ó. Então, essa equaçãozinha,
vai ser daquele ponto em que você tem uma soma de um dos lados, ó. Então não adianta tentar fatorar para cortar as bases. Agora não é o momento, porque tem essa soma aqui. Então a ideia é desenvolver tanto esse cara aqui, como é desenvolver esse cara aqui, ó. Então a gente lembra aquela regrinha, ó. Se você tiver uma soma, você faz A elevado a esse vezes A elevado a esse. Se você tiver uma divisão, oh, diabo, vai confundir tudo. Se você tiver uma subtração, vai ficar esse cara dividido por esse aqui, ó. Então você vai começar fazendo isso. 2 elevado a x mais 3, isso aqui vai ficar 2 elevado a x vezes o 2 elevado a 3. 2 elevado a x menos 1, isso fica 2 elevado a x, ó, tem um menos, ó. Então, se tem um menos, ó, o a elevado a m fica aqui embaixo, ó. Então, o 2 elevado a 1 vai ficar aqui embaixo, ó. 2 elevado a 1. Isso é igual a 18. Então, você percebe que você consegue voltar, ó. Produto de mesma base, x mais 3 ficou aqui, ó. Divisão de mesma base, ficaria o de cima menos o de baixo, ficaria x menos 1. Então, é só uma outra forma de escrever que nessa questão aqui funciona. Como apareceu aqui o 2 elevado a x desse lado e o 2 elevado a x desse outro, você vai escrever isso aqui, ó. Faça 2 elevado a x igual a y, certo? E aí 2 elevado a 3, isso aqui dá 8, ó. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8, então vai ficar 8y mais esse cara aqui de cima é y, porque no lugar de 2 elevado a x, você está chamando de y, dividido por 2, e isso é igual a 18, certo? Aí, o que é que você vai fazer? Você vai fazer o MMC, ó, por 2 e por 2. E aí, você vai fazer MC, o MC. Por que que eu faço MC? Porque tem uma fração, pô, tem um 2 aqui. Ah, não posso passar para o outro lado multiplicando? Não, não, ó, porque tem gente desse lado aqui também, ó. Então, quando você vai fazer somas, subtrações entre números inteiros e frações, você precisa fazer o MMC, que no caso aqui é só de um e 2, é o próprio 2. E aí a gente divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então fica 2 dividido por um é o próprio 2 vezes 8y fica 16y. 2 dividido por 2 dá um, vezes o y vai ficar y. E 2 dividido por um é 2, certo? Vezes. Vale a minha Nossa Senhora. Aqui não vai dar certo não, sabia essa questão, porque eu inventei. E eu inventei um pouco ela errada, mas eu vou consertar. Isso aqui era para ser 17. Isso aqui é para ser 17. Conserta, conserta. Finge que tu não tá vendo esse 18, não, é 17. Certo? E aí 2 dividido por um é 2 vezes o 17 fica 34. Aí corta, certo? Depois que a gente faz o MC corta, porque eu vi que os números que eu escolhi não ia dar uma coisa legal, ia dar uma coisa muito feia, tá? Então por isso que eu resolvi mudar aqui. Mas é como se desde o início fosse 17. E aí aqui vai ficar assim, ó, 16y mais y vai ficar 17y, vai ser igual a 34. Passo 17 dividindo, então y vai ser 2, ó. 34 por 17 vai dar 2. E aí você achou o valor de y. Cuidado que muita gente às vezes para aqui, porque quando acha qualquer letra, acho que o cara já acha que termina, né? Mas ele quer o valor de x, ele quer que você resolva a equação, e a equação tem é x. Então você vai voltar aqui de volta e vai colocar 2 elevado a x, vai ser igual a 2. E aí o x ele é 1, que é ele é o expoente, ó, se você cortar. Então a resposta dessa aqui seria 1. Então esse tipo de problema também, ele acaba tendo a sua importância, tá? Beleza, então esse foi de função exponencial, tá? Então vamos ver um pouquinho agora aqui de logaritmo. O logaritmo nas provas de recuperação costumam aparecer duas questões, certo?
Estanhol, duas, certo? Então vamos ver aqui. Logaritmo, o que é um logaritmo? Logaritmo nada mais é do que um expoente. Quando você diz log de A na base B é igual a um certo C, certo? O logaritmo, ele é o expoente que deve ser colocado na base para obter o logaritmando, certo? Então, isso aqui, quando você usa a definição, fica B elevado a C é igual a A, ou seja, o A, ele é igual a B elevado a C, certo? O A, ele recebe um nome, ele é o logaritmando, ele é o logaritmando, e ele tem que ser positivo, não pode ser um número negativo. O B, ele é chamado de base do logaritmo, ele é a base do logaritmo, ou seja, assim como na função exponencial tem uma base, o logaritmo também tem uma base, certo? A base do logaritmo, ela também tem que ser positiva e a base do logaritmo não pode ser um, tem que ser diferente de um, certo? Essa aqui, que é log de A na base B igual a C, esse B elevado a C igual a A, isso aqui é o que a gente chama de definição, certo? É a definição. E aí segue com a definição de logaritmo diversas regrinhas, certo? Primeiras básicas. O logaritmo de A na base A é 1. Ou seja, o expoente do A para dar o A é o próprio 1. Outra regra básica. Logaritmo de A. Logaritmo de 1 em qualquer base, isso aqui vai dar zero. Ou seja, porque o resultado de uma potência A elevado a que número vai dar 1? A zero, porque qualquer coisa elevada a zero vai dar 1. Então essas duas propriedades aqui são bem de boa, certo? Tem outra que é um pouco mais esquisita, que é A elevado ao logaritmo de B na base A. Isso aqui é o próprio B. Então, se você tiver um expoente e esse expoente ele for um logaritmo na mesma base da potência, você meio que corta e fica só o B, certo? Então, tem que tomar cuidado com isso. Certo? Como assim, menino? Por exemplo, tivesse 3 elevado a logaritmo de 5 na base 3. Isso aqui é o próprio 5, tá? Então, isso aqui foi só um exemplo. E aí a gente tem no logaritmo as fórmulas mais importantes, que são as propriedades que a gente mais usa nas questões, que são logaritmo de A na base B mais logaritmo de C na base B, ou seja, se você tiver uma soma de mesma base, você transforma numa multiplicação, logaritmo de A vezes C na base B, certo? Isso aqui também é muito usado voltando, quando você tem um produto aqui dentro e você vai ter que separar, certo? Então é muito utilizado isso aqui voltando. Aqui, logaritmo de A na base B menos o logaritmo de C na base B, isso é logaritmo de A dividido por C na base B. Ou seja, você divide esses carinhas aqui, ó. Subtração de mesma base fica esse dividido por esse. Você transforma uma subtração de logaritmos num logaritmo só, tá? Aqui também, você transforma uma soma num logaritmo só. Aí tem essa aqui, ó, logaritmo de A, B. Vou botar aqui, ó, como se o A fosse o expoente, fosse M, o expoente do N fosse N, certo? Você pode pegar esse expoente do logaritmando e passar para frente, multiplicando. E se tiver algum expoente aqui na base, você passa para baixo. Vai ficar m sobre n vezes o logaritmo de A na base B. Isso aqui também é muito usado, certo? Muito usado. Tá, o cabo cola, por exemplo, o cara bota assim, logaritmo de 8. Quando não tem nada, a base é 10. Aí o cara, pô, logaritmo de 8 vai ser logaritmo de 2 ao cubo. Porque o 8 ele é 2 ao cubo. E aí, esse 3 ele vai para frente. Então, ele vai ser 3 vezes o logaritmo de 2 na base 10. Porque aqui a base é 10 quando não tem nada.
Então, esse expoentzinho aqui, ele desce, é muito comum, certo? É bem clássico isso, tá? Que a gente vai usar bastante. Essa desses expoentes. E a última propriedade é a propriedade da mudança de base, que é mais rara de aparecer. Logaritmo de A na base B, e aí você quer mudar isso para outra base. Então, isso fica logaritmo de A na nova base que você quer, dividido pelo logaritmo de B na nova base que você quer. Geralmente é quando o cara ele te dá no enunciado das questões o logaritmo na base 10, mas no problema que ele te passou, ele botou outra base de logaritmo. Você vai precisar fazer a mudança de base, ó, sair da base B para uma base C que você queira, certo? Então essas aqui são as propriedades do logaritmo, tá? A gente vai utilizar muita definição na hora de resolver as questões, na hora de resolver as equações. Logaritmo é mais você se acostumar com essas novas regrinhas, mudança de base. Existe o cologaritmo, colog de A na base B. O colog de A na base B é menos o log de A na base B, certo? Então, colog é o oposto do logaritmo. Então, o colog de A na base B é menos o logaritmo de A na base B, certo? Isso também aparece no livro. Outra coisa que aparece é se você tiver logaritmo de x na base A maior que logaritmo de k, um certo k, na base A. Isso aqui, assim como o exponencial, pode resultar em dois tipos de conta aqui, certo? Vai depender da base, é bem parecido. Se a base dos logaritmos ó, for maior do que um, certo? Se as bases dos logaritmos for maior do que um, vou botar aqui do lado. Se a base for maior do que um, aí você mantém a desigualdade. Vai ficar x maior que k. E aí você termina resolvendo, porque é como se cortasse o logaritmo. Você corta esse aqui com esse aqui, ó. Aí vai ficar x maior que k. Só que se a base, o azinho da base, ele for um número entre 0 e 1, aí você precisa inverter a desigualdade. Você corta do mesmo jeito e vai ficar x menor, ou seja, o que tiver aqui você inverte. Menor do que k. E aí você termina aqui. Então tem que tomar cuidado com isso, certo? Esses aqui são os principais pontos de logaritmo, são os principais pontos de logaritmo. E vamos resolver agora algumas questões. Beleza? Vou compartilhar aqui, tá aqui, entendeu? Então vamos pegar aqui algumas questões de logaritmo. Pegar essas três questões aqui de log. Deixa eu ver se eu estou compartilhando a tela. Estou compartilhando a tela. Deixa eu deixar branco aqui o resto do bicho aqui. Pronto. Pronto aqui. Desse lado também. Pronto. Ó, então, vamos resolver isso aqui. Essa 3, certo? Ela é bem clássica. Ele diz assim, ó, supondo x, y e b reais positivos e sabendo que log de x na base b é 2 e log de y na base b é 3, qual é o valor de log de... Aí ele coloca x ao quadrado vezes y ao cubo, isso aqui é no logaritmando na base b. Então ele quer o valor disso, certo? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse cara e vai perceber que aqui tem um produto, ó. Tem uma multiplicação. Ah, Daniel, posso pegar esse 2 e passar aqui para frente? Não, porque o 2 ele é expoente só do x.
Ele não é expoente do logaritmo no todo. Então, o primeiro passo aqui é, como tem um produto aqui, você vai transformar isso numa soma. Então, vai ficar isso logaritmo de x ao quadrado na base b mais logaritmo de y ao cubo na base b. Ou seja, se você tem um produto, se você tem um a vezes b aqui dentro, isso se separa em log de a mais log de b, ó. Ou seja, esse aqui o a é como se fosse o nosso x ao quadrado. E o b é como se fosse o nosso y ao cubo, ó. Se tem um produto aqui dentro, você separa, certo? E aí agora, esse 2 que é o expoente do x agora, que é o único logaritmando agora desse aqui, o 2 passa para frente. E o 3 que é o expoente do y, ele passa para frente também. Então, esse 2 quando ele passa, vai ficar duas vezes o log de x na base b, mais o 3 ele desce, vai ficar três vezes o log de y na base b, certo? Aí vai ficar desse jeito aqui, ó. E agora, Daniel? E agora você vai substituir, ó, porque ele deu que o log de x na base b é 2, ó. Então, esse aqui, ó, log de x na base b vai dar 2. Então, vai ficar aqui, ó, 2 vezes esse cara que é 2, ó, mais. Aqui, ó, vai ficar 3 vezes. Quanto é que é o log de y na base b, ó? O log de y na base b é 3, ó. Então, isso aqui vai ficar 3. Então, vai ficar 3 vezes 3, ó. Esse 3 daqui vezes esse 3 aqui. 2 vezes 2 vai ficar 4. 3 vezes 3 vai ficar 9. E 4 mais 9 vai dar 13. Então, essa questão aí vai dar 13. Beleza? Já a questão 8, certo? Ela é uma questão um pouco mais chatinha. Não vou mentir. Ela é uma questão um pouco mais chatinha. Vamos resolver ela aqui. Seguinte. Ele deu assim, ó, o número N de pessoas que tomaram conhecimento de uma notícia T horas após a sua ocorrência é dada pela função. Então, ele deu a função aqui, ó. N é igual a 30 vezes o 4 elevado a t. Após quantas horas aproximadamente 2.160 pessoas estarão sabendo da ocorrência dessa notícia? Então ele me dá o número de pessoas, ou seja, é parecido com aquela questão de exponencial que a gente fez. É parecido, mas a gente vai ver que não é a mesma coisa. E ele também deu esses dados aqui, ó. Na base 10, ó, porque quando não aparece base, a base é 10. Então, logo de 2 na base 10 é 0,30. E logo de 3 na base 10 é 0,48. Ou seja, a gente vai usar em algum momento isso aqui. Certo, então vamos substituir esse 2.160 no lugar do N, porque é o número de pessoas, ó, o número de N de pessoas, ó. Então vai ficar 2.160 vai ser igual a 30 vezes o 4 elevado a t. Então o número de pessoas é isso. E a gente quer descobrir o t. Novamente, o 30 não pode multiplicar o 4, porque o 4 está elevado a t. Eu vou cortar o zero com zero e passar esse 3 dividindo, certo? Quando passa esse 3 dividindo, vai ficar 216 dividido por 3. Isso vai dar 70, calma, e 2. Isso vai dar 72. 72 é. 3 vezes 2 vai dar 6, 3 vezes 7, 21. 72. Então, isso fica 4 elevado a t. Nesse momento, não dá para você achar o seguinte. Ah, Daniel, eu vou fazer o seguinte. Como essa questão é de exponencial, eu vou fatorar o 72. Ó. Eu posso fatorar o 4, eu posso fatorar o 72. Pode, certo? Então, se você fatorar o 4, 4 é 2 ao quadrado. Nem precisa.
O 72 vai ficar, ó, por 2 vai ficar 36. Por 2 vai ficar metade, que é 18. Por 2 vai ficar 9. Por 3 vai ficar 3. E por 3 vai ficar 1. Então vai ficar 2 vezes 2 vai ficar 2 elevado a 3. E aqui vai ficar 3 ao quadrado. 2 elevado a 3 e 3 ao quadrado. Certo? Aí, então no lugar do 72 vai ficar 2 elevado a 3 vezes 3 ao quadrado. Aqui é 4 elevado a t. 4 elevado a t. O 4 a gente já viu que é 2 ao quadrado. Então vai ficar 2 ao quadrado elevado a t. Que isso vai ficar 2 elevado a 2t. Então aqui eu tenho um 2 elevado a 2 vezes o t. Certo? Mas veja que eu não posso. Aqui é 2 elevado a 2t. Não posso cortar esse 2 com esse 2 aqui, ó. Porque tem esse outro cara aqui, ó. Certo? Eu não posso cortar as bases desses dois aqui, ó. O que que eu vou fazer com esse cara? Não pode. E aí, nesse momento, você tem dois modos de resolver. Porque se desse a mesma base igualzinho, como deu naquela outra, quando a mesma base aqui, eu posso cortar. Só que aqui apareceu esse cara de gaiato. Se não tivesse esse 3 aqui, ó, daria para cortar e achar o T. Mas como tem esse 3 de gaiato, eu não posso fazer isso. Não pode, eu não posso. I don't know. E o que que a gente faz? A gente vai usar o logaritmo. Como é que eu uso o logaritmo aí? Seguinte, ó, presta atenção, presta atenção. Olha o que é que ele me deu aqui, ó. Ele deu que o log de 2 na base 10 é 0,3. 0,30 ou 0,3. O que é que significa isso? Que o dois ele é 10 elevado a 0,3. O 2 ele é 10 elevado a 0,3. O 2 ele é 10 elevado, ou seja, usei a definição. O logaritmando é igual a esse elevado a esse. Aí você guarda isso aqui, ou seja, eu consigo transformar o 2 agora numa potência de 10. Ó. Que o que o logaritmo faz, geralmente, é você saber essa relação de bases diferentes. Ó. Quando ele deu que o log de 3 ó, na base 10 que ele não escreve a base, mas a base é 10 é 0,48, significa que o 3 ele é 10 elevado a 0,48. O 3 ele é isso. Ele é 10 elevado a 0,48, certo? E aí? E aí é o seguinte. Você vai fazer a troca agora. No lugar desse 2, tu vai colocar aqui no lugar desse 2, ó. 10 elevado a 0,3. No lugar desse 3, tu vai colocar o quê no lugar desse 3, ó? 10 elevado a 0,48. E no lugar desse 2 também, ó, tu vai colocar o 10 elevado a 0,3. Vixe, Daniel, nunca tinha visto isso, não. Pois é, meu filho, pois é. Certo? A ideia de quando aparece logaritmo é a gente usar eles. Se a gente usa aqui a definição, a gente percebe que a gente vai poder fazer uma troca. No lugar do 2, eu posso colocar essa potência de 10. No lugar do 3, eu posso colocar a potência de 10. E quando eu faço isso, eu vou passar tanto o 2 como o 3, vai ficar com a mesma base, ó, que é a base 10. Ó. Essa é a ideia, certo? Essa é a ideia, Daniel, essa é a ideia. E por que que tá demorando? É porque eu tô... Ah, achei isso aqui, pronto. Porque eu tava querendo apagar essa parte aqui de baixo. Pode continuar. Ó, aí vai ficar assim, ó. Agora vai ficar assim, ó. No lugar desse 2 vai ficar, ó, 10 elevado a 0,3. Isso elevado a 3 vezes. No lugar do 3 10 elevado a 0,48. Isso elevado a 2. Aí você diz, vai, Daniel, a conta vai ficar muito grande, mas vai não, calma.
No lugar desse 2 vai ficar 10 elevado a 0,3. Isso elevado a 2t. A conta não vai ficar grande, porque potência da potência, você não vai pegar 0,3 e elevar ao cubo. Você vai multiplicar, ó. Você tem que lembrar da propriedade, ó. A elevado a n e isso está elevado a 1m. Você multiplica esses dois, ó. N vezes m. Então aqui vai ficar 10 elevado a 0,3 vezes 3 vai dar 0,9 vezes. Aqui é um vezes, ó. É um vezes. Esse aqui vai ficar 2 vezes 0,48. Vai dar 0,96. E aqui 0,3 vezes 2 vai ficar 10 elevado a 0,6 vezes o t, ó. Porque 0,3 vezes 2 dá 0,6. 0,6 vezes 3. E agora? Produto de mesma base aqui, ó. Ah, não, eu posso cortar já? Não, não, porque só pode cortar quando só tem uma única potência de um lado, uma base do lado, e uma única potência do outro, ou seja, uma única base do outro. Então aqui é produto de mesma base. Eu repito a base e somo. Vai ficar 10 elevado a 0,9 mais 0,96. E 10 elevado a 0,6t. Então aqui eu repeti a base, ó, e somei os expoentes, ó. E agora, o que é que acontece? Acontece o seguinte, ó. A gente vai cortar o 10 aqui com o 10 aqui, ó. Corta essas bases, ó, certo? 0,9 mais 0,96, isso aqui vai dar 1,86. Isso vai ser igual a 0,6 vezes o t, ó. Então cortei as bases, ficou assim, certo? Cortei as bases, ficou assim. Aí anda a vírgula para cá, anda a vírgula para cá, passa dividido. Então o t ele vai ficar 18,6 dividido por 6. Ó. Andei uma casa, ficou 6. E andei uma casa, ficou 18. Essa divisão vai dar 3,1. E essa é a hora. Agora, 3,1 hora, certo? Tinha 3,1 hora é o quê? É 1 hora e quanto tempo? Né? 3,1 hora. Vai ser o quê? 1 hora e quanto tempo? Então, ó, 3,1 hora. Essa porra tá riscando direto. Ó, 3,1 hora é 3 horas mais 0,1 hora. Só que 0,1 hora, para passar para minuto, a gente multiplica por 60, porque 3,1 hora não é 3 horas e 10 minutos, certo? 3,1 hora não é só 3 horas e 10 minutos. Aí, o que é que acontece? 60 vezes 0,1 fica 6 minutos. Então, 3,1 hora é 3 horas e 6 minutos. Vai ser item C. E essa questão ela não está muito difícil para cair numa prova de recuperação. Talvez ela esteja um pouco difícil, mas isso também seria o mais difícil que poderia cair. Não é que ela é difícil, certo? É porque os alunos não estão acostumados. Mas você só pegou o 2160 e substituiu no lugar do N, certo? Você pegou o 2160, substituiu no lugar do N, e aí desenvolveu, você fatorou para ver se as bases eram iguais, as bases não ficaram iguais, e muita gente ia morrer aqui, ó, nessas bases diferentes aqui, ó. Ia cometer um monte de assassinato aqui, ó, cortando dois e tudo. Só que aí você usa esses caras que ele te deu, ó. Você usa os logs, ó. 10 elevado a isso é igual a 2, ó. 10 elevado a isso é igual a 3. E troca essas potências aqui, ó, para poder resolver, tá? É um ótimo jeito de resolver e seria uma questão mais difícil, certo? Outra questão que pode aparecer é esse tipo de questão como a questão 11.
Essa questão 11 aqui, ó. Resolva a equação. Ele dá uma equação normal. Não, ele não deu a base, é porque a base é 10. Se ele não deu a base é 10. E aí, nesse tipo de equação, já está bem claro o que é que a gente faz no início, porque é uma soma de mesma base. Então, vai ficar log de x mais 2 na base 10, certo? Se é a mesma base, você vai juntar esses dois logaritmos usando aquela propriedade, ó. Então, vai ficar um log só na base 10 e vai ficar esse cara multiplicando esse, ó. Você não vai fazer logo a multiplicação porque vai ficar muito grande. Então, você coloca os parênteses aqui, ó. É x mais 2 vezes esse parênteses todo, ou seja, esse logaritmando, certo? Vezes esse logaritmando, ó, que é a propriedade, ó. Log de A na base B mais log de B, ó. Log de C na base B. Isso é igual ao log de A vezes o C na base B, ó. Ou seja, ó, se é a mesma base, aqui é a mesma base, é 10 e 10. Você vai juntar, você vai transformar esses dois logaritmos num único logaritmo. E vai multiplicar o logaritmando daqui com o logaritmando daqui, que eu coloquei os parênteses. E isso ficou sozinho desse lado, ó. Isso é igual a 3, ó. Porque desse outro lado tinha 3 e vai continuar 3. Então, o primeiro passo é juntar esses dois logaritmos num único logaritmo. E agora, você vai usar a definição. Definição que é o quê? O logaritmando, que é esse cara todinho que está aqui em cima, ele vai ser igual a 10 elevado a 3. Ó. Ou seja, o 10, presta atenção, ele é a base do logaritmo. A base do logaritmo, ela é a base da potência. Então, ela também vai ser a base da potência. Então, vai ficar ó, x mais 2, que é isso aqui, vezes 10x mais 20 vai ser igual a 10 elevado a 3, ó. 10 elevado a 3. E aí você vai o quê? Desenvolver. Você vai, ó, x vezes 10x vai ficar 10x ao quadrado. X vezes 20 vai ficar 20x. 2 vezes 10x, ó, 2 vezes 10x fica 20x. 2 vezes 20 fica 40. E 10 elevado à terceira é 10 vezes 10 vezes 10, vai dar 1000. E agora? Passo 1000 para o outro lado, ó. Então vai ficar 10x ao quadrado mais 20x com 20x vai dar 40x. E o 1000 foi para o lado de lá, ó. Então vai ficar 40 menos 1000. O 40 está aqui e o 1000 foi para o lado de lá. 40 menos 1000 é menos 960. Então vai ficar menos 960. Eu disse, caralho, Daniel, que porra grande. Pois é. E agora? Agora, isso aqui ficou o quê? Ficou uma equação de segundo grau, ó. X ao quadrado, x ficou uma equação de segundo grau. Ou seja, para achar o x, a gente tem que resolver essa equação. Porém, veja que aqui tem um zero, aqui tem um zero e aqui tem um zero. Então, a gente vai dividir essa equação por 10 para ela ficar mais de boa, certo? A gente vai dividir a equação por 10 para ela ficar mais de boa. Se eu dividir essa equação por 10, vai ficar o x ao quadrado, que corta o zero aqui, ó, mais 4x menos, corta o zero aqui, ó, 96. Então, agora eu vou fazer o delta, que é a equação de segundo grau. Então, cuidado essa aqui, ó, porque nessa daqui o A é 1, que é o coeficiente da equação de segundo grau. O Bzinho, ele é 4. Então, o B, ele é 4. E o C, ele é menos 96. Menos
96. Pareceu 16 aqui, ficou feio. Menos 96. Aí a gente lembra das fórmulas, do que é o deltão, né? O deltão é b ao quadrado menos 4ac. E a outra continuação é menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Então vai ficar b ao quadrado dá 16 menos 4 vezes o 1 vezes o menos 96. Então o deltão vai ficar 16 menos com menos dá mais. 4 vezes 96 vai ficar 360 com 24, 384. Então, o delta ele vai dar 400. Então, essa vai ficar menos o b, que é menos o 4, mais ou menos a raiz de 400, que é 20, por 2. Então, as duas soluções vão ser menos 4 mais 20 dá 16, 16 por 2 vai dar 8. Menos 4 menos 20 dá menos 24 por 2 dá menos 12. Só que essa equação logarítmica, lembra que o logaritmando, ele não pode ser negativo. Se eu trocar o x, ó, que eu achei dois valores para o x, ó, se eu trocar o x por menos 12, não vai existir, não vai poder fazer essa conta. Então, menos 12 não serve. O menos 12 ele não serve. O único valor que vai servir é o 8, que vai, se você colocar o 8 aqui vai dar positivo, e se você colocar o 8 aqui também vai dar positivo. Então, o resultado dessa equação é x igual a 8, certo? O resultado dessa equação é x igual a 8. Beleza? Beleza? Beleza. Tu tá aí, né? Então, vou fazer o Tô seguinte, aqui. certo? Eu vou querer que você pegue agora um papel e caneta, que eu vou passar uns exemplos para você, para ver se você está captando. Então vamos tentar fazer essas duas questões aí. Tente mesmo, pegue papel e caneta, e é para tentar.
Quando tu terminar, tu manda a resposta aí no chat das que tu conseguiu fazer. Tipo, primeira A dá Ok, tanto. tio. Tá.
E aí, mano, vai morrer e não vai fazer, mano? Faz aí, Felipe. Tio, eu tô fazendo. É que eu não tô sabendo fazer esse logaritmo. E a primeira deu 3x barra 7,5. A primeira dá. Não, o item A, o X dá quanto? Vai dar. Peraí. Ai, tio, não sei fazer não. Tentei Tá, aqui, mas não deu certo não. tá. Pois então eu vou resolver aqui, certo? Ó, nessa daqui a gente vai fazer assim. Ó. 3 elevado a x mais um vai ficar 3 elevado a x vezes 3 elevado a um mais, porque aqui é uma soma, eu transformo num produto. 3 elevado a x menos um vai ficar 3 elevado a x dividido por 3 elevado a um. E isso vai ser igual a 30. Ou seja, aqui é uma soma, fica um produto de mesma base. Aqui é uma subtração, fica uma divisão. E aí você vai chamar o 3 elevado a x de uma letra. 3 elevado a x vai ficar y. Então aqui vai ficar 3y, que 3 elevado a um é 3 vezes o y, 3y mais y sobre 3. Isso vai ser igual a 30. Aí, como tem um 3 aqui em fração, o denominador aqui é um, o denominador aqui é um, isso aqui vai ficar 3. Então, 3 dividido por um vai ficar 3 vezes o 3y vai dar 9y. 3 dividido por 3 vai dar um vezes y vai ficar y. 3 dividido por um é 3 vezes o 30 dá 90. Então, corto o MMC, certo? E aí, 9y mais y vai ser igual a 10y, vai ser 90. E o y vai ser 9, que corta o zero aqui. Então, se o y dá 9, vai ficar. Quem a gente chamou de y? 3 elevado a x. Então, 3 elevado a x vai dar igual a 9. E 3 elevado a x vai ser igual a 3 ao quadrado. Então, vai ficar que o x vai ser igual a 2. Certo? Conseguiu entender todos os passos? Sim, eu não tava sabendo resolver o caso do menos, do x menos um. Sim, mas agora sabe. Ficou o 3 Tá, embaixo, porque depois tinha que faz o transformar MMC. a fração. Certo. Essa daqui a gente vai usar logo a definição, que é esse 5 que é a base do logaritmo, elevado a 2 é igual a esse logaritmando. Certo? Se você tem uma igualdade, tem um logaritmo, então este elevado a esse é igual a esse. Então vai ficar 2 elevado a x menos 7, que é o logaritmando, vai ser igual a 5 elevado a 2, ó, 5 ao quadrado. Que é a definição. Este elevado a esse é igual a da galera de dentro. Então, 2 elevado a x menos 7. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, vai dar 25. O 7 vai somando. Então, fica 2 elevado a x vai ser igual a 25. Passa o 7 para lá, fica 32. 7 vai somando. E aí, se eu pegar o 32 e fatorar, vai dar, ó, por 2 vai dar 16. Por 2 vai dar 8. Por 2 vai dar 4. Por 2 vai dar 2 e por 2 vai dar um. Então vai ficar 2 elevado a 5. Então corta, corta. Então o x vai ser 5. Então a solução aqui, o x é 5, certo? E essa aqui, ele quer que você ache o logaritmo de 24 na base 10. Você vai pegar o 24 e vai fatorar o 24. O 24 por 2 vai ficar 12.
por 2 vai ficar 6, por 2 vai ficar 3 e por 3 vai ficar um. Então ele é 2 ao cubo vezes 3. Ou seja, o 2 está aparecendo 3 vezes, então é 2 elevado a 3 vezes o 3 aqui. Então isso vai ficar logaritmo de 2 elevado a 3 vezes 3 elevado a um. Beleza. Na base 10. Isso aqui a gente vai, como tem um produto aqui dentro, a gente vai transformar numa soma. Então vai ficar logaritmo de 2 à terceira na base 10 mais o logaritmo de 3 na base 10. Então, como é um produto aqui, a gente transforma numa soma. Esse 3 ele vai descer. Então vai ficar 3 vezes o logaritmo de 2 na base 10 mais o logaritmo de 3 na base 10. Ou 3 ele desce. E aí você vai substituir. O log de 2 na base 10 é 0,30. Então vai ficar 3 vezes o 0,30 mais e o log de 3 na base 10 é 0,48. Ó, 0,48. Então vai ficar 0,9 mais 0,48. Isso vai dar 1,38. Então vai ser essa a resposta. Certo? Entendeu os Sim, passos professor. aí? Pronto. Pois amanhã a gente pode ter aula de novo, porque a prova já é sábado, certo? A gente pode ter aula de matemática também, fazer mais questões e tudo, para tu se preparar bem para essa prova. Toda prova é importante. Sábado já é matemática, amanhã de noite dá certo. E aí tu pode tentar resolver algumas questões do livro ou da lista, juntar algumas dúvidas. Eu te mandei 4 TDs, eu mandei um TD de matemática, um de geometria, um de física, um de química. Tu pode tentar resolver e juntar dúvidas para a aula. Estuda e vai juntando as dúvidas. Ó, como é que é isso aqui? Isso aqui eu tentei fazer, errou. Se quiser, pode me mandar foto das tuas resoluções para eu te dizer onde é que tu tá errando também. Então, vamos estudar para a gente conseguir essa aprovação. Beleza?